Stephanie é uma jovem de 9 anos feliz, que prefere botas de cowboy a vestidos. Nós preferíamos ficar brincando na lama com carrinhos com os meninos do que brincar de boneca. Uma noite, ela foi jogar boliche com os amigos e nunca voltou. Eu me lembro daquele homem olhando para todos nós, e aí eu percebi que ele poderia ser mais do que uma pessoa estranha. Ela tinha 9 anos de idade. Se fosse fugir de casa, iria para casa da vovó, mas ela não estava aqui. Esta história mudou uma pequena cidade para sempre. Dia 11 de outubro sempre vai nos lembrar da Stephanie. Ninguém a esquecerá, nunca será esquecida. E fez uma família suportar anos de dor. Por isso, a minha terceira filha se chama Stephanie, em homenagem à minha melhor amiga, porque ela faz parte da família. E sempre fará. Desaparecidos. (11 de outubro de 1993). Challis, Idaho, é uma cidade rural de 1.000 habitantes, que fica no meio de 2 cordilheiras. E a cidade mais próxima fica a 1 hora de distância. Challis é bem pequena. Há poucas pessoas aqui, então todos se conhecem. Todos tomam conta uns dos outros e se preocupam uns com os outros. Por volta das 3 da tarde, Stephanie Crane, de 9 anos, saiu da escola e foi com os amigos ao boliche, do outro lado da rua. Nós todos fomos juntos até o boliche de Challis para fazer a nossa competição escolar de boliche. Jogamos 3 sets. A maioria das vezes a gente pedia comida e comia todo mundo junto. A Stephanie gostava de se misturar, então eu sei que ela jogava futebol e boliche. Stephanie definitivamente não era uma garota feminina. Ela era uma moleca. Ficava com o pai o dia inteiro. Ia pescar, caçar, catar pedras. Gostava muito da natureza. Nós duas fomos criadas mais ou menos da mesma forma. A gente preferia ficar brincando na lama com carrinhos, com os meninos, do que brincar de boneca. Ou pentear o cabelo e fazer as unhas. Mal podíamos esperar para ter idade para poder caçar. Stephanie sempre fez amizade fácil, tanto com meninas quanto com meninos. Ela parecia estar sempre brincando por aí, sorrindo. Ela sorria sempre e era muito engraçada, muito extrovertida. Não tinha inimigos. Não desgostava de ninguém, gostava de todo mundo. Era uma companhia divertida. Ben, o pai de Stephanie, trabalhava nas minas locais e também era taxidermista. A mãe, Sandy, era dona de casa. Eles tinham 3 filhas mais novas, com 2, 4 e 6 anos. Stephanie era mais próxima do pai do que da mãe. Porque sempre tinha uma irmã mais nova e acha que a Sandy estava ocupada com elas. Os amigos diziam que Stephanie tinha uma relação única com o pai. Eles estavam sempre brincando um com o outro, se provocando, contando piadas. Bem felizes, sabe? Amorosos. E Stephanie, sendo a primeira neta, era muito próxima de sua avó, Hazel. Stephanie vinha aqui para passar o tempo comigo, já que eu ficava no jardim e ela gostava de ficar lá. Ela ficava muito tempo comigo. Stephanie assumiu o papel de irmã mais velha para as 3 irmãs com facilidade. Me lembro dela levando a irmãzinha para todo lado. Era como se fosse a nossa boneca viva. Me lembro dela levando a sua irmãzinha por todo lado. Era como se fosse nossa boneca real. E a jovem menina adorava a liberdade de poder andar de bicicleta onde quisesse em Challis. Todos nós andávamos de bicicleta em Challis. Íamos para tudo que é canto da cidade, na cidade inteira. Era aquela cidade rara, onde ninguém trancava as portas. As crianças andavam de bicicleta pelas ruas e brincavam pelas ruas sem os pais. Nossos pais iam nos buscar algumas vezes, em alguns lugares.
A Stephanie sempre voltava a pé do boliche, como voltava da escola. Às 4h45 da tarde do dia 11 de outubro, Stephanie e os amigos estavam terminando um jogo da Liga Escolar de Boliche. A mãe de uma amiga, Luanne Berry, estava lá para contar os pontos das crianças. O time das garotas, que tinha Stephanie e suas duas amigas, estava jogando. E quando terminaram, os pais vieram buscar. As duas amigas saíram juntas e fomos os últimos a sair do boliche. Ao sair, Luanne viu Stephanie no estacionamento do boliche. Eu perguntei a Stephanie se estava indo para casa. E ela morava depois do rio, perto do boliche. Ela disse que sim, que ia para casa. Então eu entrei no meu carro e aí eu dei a ré, mas no meu retrovisor eu vi que a Stephanie estava indo a pé para a ponte do rio. Então eu pensei que ela ia atravessar a ponte para ficar na casa da avó, a Hazel. Quando também estavam saindo do estacionamento, Brand Bennett e a mãe também viram Stephanie no estacionamento. Mas agora ela estava esperando para atravessar a estrada 93 em direção à escola. Me lembro da minha mãe esperando ela atravessar e ela me perguntou: pergunta se a Stephanie não quer uma carona, porque ela tá indo de volta para a escola. E eu gritei: Steph, tá indo onde? Quer uma carona? E ela disse: não, esqueci minha mochila no campo de futebol, lá na escola. A escola ficava a 5 minutos dali e depois mais 10 para Stephanie chegar em casa. Era para ela chegar às 5 da tarde. Sua avó Hazel morava ao lado. Mas já havia passado das 5 e Stephanie não apareceu. Sandy, a mãe da Stephanie me ligou às 5h15 para perguntar se ela tinha ido à minha casa. E eu disse que não. Mas talvez ela estivesse no quintal brincando com os meninos. Então eu fui perguntar para os amigos dela, mas nenhum deles tinha visto a Stephanie. A mãe e a avó de Stephanie começaram a procurá-la imediatamente. Eu peguei o meu carro e fui procurá-la pelas ruas. E quando escureceu, eu sabia que ela estava em algum lugar, porque ela não ia ficar na rua depois de anoitecer. A família disse que todos que a conheciam sabiam que a coisa que ela mais tinha medo era o escuro. Ela sempre me pedia para passar a noite comigo e eu sempre aceitava. Assim que o sol se punha, ela queria voltar para casa. Ela passava poucas noites comigo. Mesmo quando Stephanie ficava sozinha em casa, não podia ficar escuro no seu quarto. Passamos a noite na casa dela uma vez e ela não apagou a luz do quarto dela. Eu não sabia por quê e ela não me disse nada. A família se perguntava se ela tinha ido passar a noite na casa de uma amiga, talvez para escapar do barulho da própria casa com as 3 irmãs. Nós pensávamos que era provável ela ter ido para a casa de uma amiga. Então eu comecei a ligar para os outros para saber se ela tinha ido para a casa de alguém. Mas os telefonemas de Hazel e a volta de carro pela cidade de Sandy não deram em nada. Às 8 da noite, ainda não haviam notícias de Stephanie. E sua mãe ficou extremamente preocupada. Sandy Crane, a mãe de Stephanie, chegou na delegacia às 8 e pouco da noite para dizer que não conseguia encontrar sua filha de 9 anos, Stephanie. Então nós mandamos o único policial que tínhamos lá, para ver se ela tinha caído no rio, perto do boliche. Parecia que Stephanie não estava no rio, apesar de ser difícil ter certeza no escuro. A atendente da emergência, Linda Dubiel, ligou imediatamente para o departamento de busca e resgate de Custer e para os bombeiros. Moradores próximos também se juntaram à busca por Stephanie. Éramos cerca de 50 pessoas na época. E todos procuramos por onde devíamos procurar e voltamos para nos encontrar no boliche. Eles queriam estender a busca até o centro. Sabendo que o tempo é fundamental, os grupos de busca usaram tudo o que podiam. Eles usaram as caminhonetes da polícia, os cavalos e os carros na busca. Eles procuraram a pé. A equipe de busca e resgate de Custer usou um barco para procurar no Rio Salmon. Mas as equipes não encontraram nada da Stephanie. Era pra gente voltar à delegacia à meia-noite. E quando chegamos lá, o delegado disse que ia cancelar a busca.
Com a melhor amiga, então desaparecida, a última imagem de Stephanie agora aterroriza Brandy Bennett. Eu dei tchau pra ela quando ela estava na calçada, voltando pra nossa escola. Eu disse tchau e depois falei pra ela, te vejo amanhã na escola. Stephanie Crane, de 9 anos, não chegou em casa depois de sair do boliche em sua cidade natal de Challis, Idaho. Ela está desaparecida há 14 horas. As últimas pessoas que viram Stephanie dizem que ela estava voltando para a escola para pegar sua mochila e voltar para casa. A notícia do desaparecimento de Stephanie se espalhou rápido por Challis. Na manhã seguinte, a mãe de sua amiga Brandy lhe deu uma notícia terrível. Ela falou, eles não estão achando a Stephanie. Ninguém falou com ela desde ontem no boliche. Eu não sabia o que pensar. Os pais de Stephanie e seus entes queridos estão preocupados com o seu desaparecimento. Descobri na manhã seguinte que a Stephanie não tinha voltado e foi aí que todo mundo me encheu de perguntas. A avó dela me perguntou, a Stephanie estava com você? Sabe para onde ela foi? Durante o dia, policiais locais, bombeiros, o Departamento de Busca e Resgate e mais de 100 voluntários ajudaram na busca. Policiais estaduais e federais também foram a Challis para dar uma ajuda. Uma foto de Stephanie, junto com uma descrição do que usava, foi enviada à polícia de Idaho e a todas as agências de polícia pelo estado. Passamos um pente fino na área inteira que andamos na noite anterior. Arbustos, quintais com barracos e garagens. E então, de repente, um achado curioso perto da escola chamou a atenção dos investigadores. Um veículo que os moradores não reconheciam estava parado num estacionamento a alguns metros da entrada da escola de Stephanie. Recebemos várias denúncias de uma caminhonete amarela perto da escola. As pessoas acharam suspeito. Numa cidade do tamanho de Challis, os moradores afirmam reconhecer os carros uns dos outros. Mas esse não era de ninguém da cidade. Quando a polícia foi procurar o carro, tiveram um problema. A caminhonete que havia sido vista perto da escola não estava lá quando os policiais chegaram e ninguém sabia a placa. Enquanto a polícia tentava localizar o carro, os moradores locais se organizaram para espalhar a notícia do desaparecimento de Stephanie. O pessoal formou o chamado Amigos de Stephanie e começaram a mandar vários panfletos dela em envelopes de cartas para o país inteiro. Mandamos panfletos para os Estados Unidos inteiro. Fizemos um monte de panfletos e começamos a pendurar em tudo quanto é canto perto de onde morávamos na cidade. Um cão farejador da polícia de Idaho foi levado para procurar qualquer vestígio de Stephanie. Ele foi do boliche até a escola e depois para a casa da Hazel, onde a Stephanie ficava. O cão farejador identificou o cheiro de Stephanie, mas o perdeu a alguns metros do boliche. No terceiro dia depois do desaparecimento de Stephanie, os moradores procuraram nas beiras de estrada a pé. Luanne Berry e seu filho Brandon juntaram-se a eles. Numa vala perto da estrada, eles encontraram uma placa de carro. A placa do carro estava em cima da grama, onde ficavam os arbustos e tudo mais. E ela estava lá. Disseram para deixar as coisas onde encontrássemos e ligar para a polícia. Achando que a placa poderia ter vindo do carro envolvido no desaparecimento de Stephanie, Luanne anotou o quilômetro mais próximo da estrada 93. Depois, um caminhão os levou 8 quilômetros ao sul para continuarem a busca. Ele encontrou outra placa e me disse, mãe, achei outra placa e tem o mesmo número daquela que nós achamos. Eu avisei para a polícia. E depois eles foram lá para recolher as provas. Cerca de 5 meses depois, a Polícia Estadual de Idaho ligou para Luanne e seu filho para falar das placas que encontraram 2 dias após o desaparecimento de Stephanie. Perguntaram se elas estavam cobertas de terra ou se estavam escondidas nas plantas, se pareciam estar lá há muito tempo, se elas estavam
viradas para baixo ou então viradas para cima. Mas as placas não levaram a nenhum suspeito. No meio de tantos esforços, os amigos de Stephanie disseram que tentaram voltar às próprias vidas. Mas nada mais seria o mesmo. Ela sentava à minha esquerda. Eu me lembro que quando chegava na escola e podíamos ir para as nossas carteiras, mas não podia encostar na da Stephanie. Tinha alguma coisa em volta dela e era para ficar exatamente daquele jeito. Eu ficava na sala, mas a Stephanie não aparecia. E quando uma outra criança ficava doente, todo mundo sabia o porquê, o que aconteceu. Então aquilo foi bem estranho. Me lembro que havia alguma coisa na mesa dela que eu queria, mas eu não lembro exatamente o que. Talvez um bilhete. A gente estava na idade de ficar passando bilhete uma para outra. Eu acho que escrevi alguma coisa vergonhosa num bilhete para ela, ou sei lá. Eu queria aquilo no lixo. Mas eu não podia pegar. 4 dias depois do desaparecimento de Stephanie, os investigadores interrogaram as crianças com as quais ela estava naquela noite. E vários deles perceberam uma coisa preocupante. Eu vi uma pessoa estranha que eu nunca tinha visto. E ele era assustador. De acordo com as crianças, o estranho parecia estar fixado no jogo de boliche. Eu lembro bem daquele homem olhando para todos nós. E eu percebi, eu senti mesmo, que ele poderia ser mais do que uma pessoa estranha. Seguindo a nova pista, os policiais pediram ao amigo de Stephanie, Chase, que desse mais detalhes. Foi aí que eu decidi contar para eles tudo o que eu conseguia lembrar daquele dia. Eles queriam saber até o tipo de cigarro que o cara fumava. O FBI trouxe um desenhista profissional para fazer o retrato falado do suspeito. Eles perguntavam, ele tinha cara redonda ou uma cara oval? Mas ele tinha uma cara bem fina. Depois eles perguntaram das bochechas dele e eles sempre me mostravam como o desenho estava ficando. Quando eu falei, esse aí parece com ele. Aí eles imprimiram e colocaram um aviso de procurado. Os investigadores mostraram o desenho no estado todo, mas não receberam ligações. Também falaram com o dono do boliche. Nos 10 dias seguintes, nenhuma informação adicional foi recebida quanto ao caso de Stephanie. Mesmo a recompensa de $50 mil, metade arrecadada pelos moradores e metade por uma fonte anônima, resultou em nada. A família de Stephanie continuou a lidar com a dor e a confusão do seu desaparecimento repentino. Você fica atormentada no começo. Acho que não dormi nada na primeira semana. E por que eu fui achar que se ficasse acordada, nada de ruim aconteceria com ela? De acordo com os amigos, os pais de Stephanie ficaram desolados, mas tentavam manter as esperanças. O pai, Ben, ficou bem mais reservado. Eu me lembro dele ficar mais quieto. Quase mudo. Ao ver um de seus moradores desaparecer assim, o povo de Charles passou a viver com medo. Você pensa que essas comunidades pequenas são seguras, mas aí bate a sensação ruim de que nada mais está seguro. Estávamos aterrorizados. Todos nós, pais, filhos. Nos tornamos ainda mais reclusos do que éramos, mais cautelosos. Os moradores diziam que os dias sem preocupações das crianças andando sozinhas haviam acabado. Ted estava na 3ª série, então eu levava ele para a escola, de manhã levava ele até a porta da sala. Eu pegava ele na sala, não confiava em ninguém para levá-lo até o ônibus. E quando eu chegava na escola, havia 10, 15, 20 outros pais lá buscando os filhos na sala. Os policiais continuaram a procurar de porta em porta, tentando determinar se alguém havia visto algo suspeito na noite do desaparecimento de Stephanie, incluindo alguém estranho na cidade. Ou a caminhonete misteriosa parada na porta da escola ainda não identificada.
A tarefa deles ficou mais complicada, já que Stephanie desapareceu em outubro, no meio da temporada de caça a cervos e wapitis. Durante o mês inteiro, caçadores de outros estados foram a Challis, pela Estrada 93, a estrada principal da cidade, onde Stephanie foi vista tentando atravessar. Caçadores vêm de outras cidades pelo sul, entende? De Idaho Falls e Pocatello. Então estava bem cheio. Os investigadores tiveram que imaginar o pior e mais assustador cenário. Um caçador de passagem pela cidade raptou Stephanie na beira da estrada. No dia 15 de outubro, 4 dias após o desaparecimento de Stephanie, uma dica surgiu sugerindo essa possibilidade. Na noite em que ela desapareceu, um veículo desconhecido foi visto na cidade. Uma van azul parada na estrada 93 a meio quilômetro do boliche. E 45 minutos depois, outra pessoa viu essa van azul, 45 quilômetros ao sul de Challis. Um dos relatos que a polícia de Custer recebeu do atendente de uma loja de conveniência foi que havia 2 homens brigando. 4 dias depois do desaparecimento de Stephanie Crane, as autoridades conseguiram uma pista promissora sobre uma van azul avistada em Challis, Idaho, com 2 homens brigando próximos a ela. Me solta! Por que você fez isso? Os policiais tentaram encontrar a van onde foi avistada por último, na estrada 75, no sudeste de Challis. Quando os policiais chegaram, a van já tinha ido. Pelo que os policiais de Custer disseram, a van não estava mais lá. Descobriram que, como da outra vez que viram uma van, ninguém anotou a placa ou o modelo. E também não havia nenhum vídeo de segurança para ajudar. Nos 3 meses seguintes, nenhuma pista nova foi encontrada pela polícia. O retrato falado do homem do boliche também não levou a lugar nenhum. No dia 27 de setembro de 1994, um dia antes do que seria o 10º aniversário de Stephanie, os moradores decidiram comemorar com um gesto simbólico. A cor favorita dela era roxo. Em lembrança a Stephanie, sua família e outros moradores soltaram balões roxos. Já sofrendo com a perda de Stephanie, sua família passou por situações ainda piores nos anos seguintes. Em 1995, um ano e meio depois do desaparecimento de Stephanie, seus pais, Sandy e Ben, decidiram se divorciar. Eles acabaram se separando e eu não achei isso estranho. Acho que o Ben tentou esquecer ou seguir em frente e que a Sandy sofreu mais. Em maio de 95, a nora de Hazel, Sandy, se mudou para Reno, Nevada, e teve problemas de saúde. Não acho que a vida dela era boa. Ela acabou morrendo com coágulos no pulmão. O pai de Stephanie, Ben, ficou em Challis e cuidou das 3 filhas sozinho. De acordo com a avó, a família Crane lamentou a perda de Stephanie todos os dias. Hazel diz que seu marido Earl, o avô de Stephanie, ficou com raiva e frustrado com a completa falta de respostas sobre o desaparecimento da neta. Ele estava com raiva de quem a levou, com raiva do nosso sistema legal que não conseguia encontrá-la, de si mesmo, pois não conseguia resolver esse problema sozinho. Hazel disse que tentou de tudo para ter uma vida normal, mas que é extremamente difícil. Eu acho que você não esquece, só faz as coisas que tem que fazer. Teve uma vez que uns amigos foram lá em casa na sexta para jantar e estavam todos rindo e brincando. Eu desabei, saí de casa, entrei no trailer e fiquei sentada lá chorando.
Os membros da família de Stephanie dizem que sentiram que os policiais não os mantiveram a par das novidades da investigação. Em 1995, o procurador-geral de Idaho visitou os Cranes numa tentativa de acalmar suas preocupações, mas a mensagem oficial que ele trazia não foi bem aceita. Uma das coisas sobre a qual reclamamos era o fato de não sabermos de nada. Eles não nos contavam nada. E o procurador disse, de acordo com o nosso gabinete, não há provas de que o crime foi cometido. E eu disse, você acha que ela evaporou? Sim, um crime foi cometido, mas ele respondeu, talvez ela tenha fugido de casa, mas eu falei que isso era impossível. Ela só tinha 9 anos. Se ela fosse fugir de casa, ela estaria na casa da avó, mas ela não está. O caso foi arquivado por mais um ano. Mas no começo de 1997, o Departamento de Caça e Pesca de Idaho avisou aos policiais de uma pista gigantesca. Eles estavam com o caçador Keith Hascock sob custódia, por posse ilegal de animais. Os inspetores encontraram um estoque de pornografia em seus pertences e parecia incluir meninas menores de idade. E mais, eles acreditavam que Hascock estava em Charles há 4 anos atrás, quando Stephanie desapareceu. Sabíamos que o Sr. Hascock estava aqui no dia 11 de outubro. Porque ele matou uma ovelha no Rio Morgan, no condado de Custer. Os investigadores também descobriram que Hascock costumava dirigir uma caminhonete parecida com a amarela misteriosa, avistada perto da escola depois do desaparecimento de Stephanie. Ele dirigia uma caminhonete amarela, mas não tínhamos o bastante. Não havia provas para prendê-lo. Mas 4 anos depois, a polícia não conseguiu localizar a caminhonete amarela. Apesar de encontrar a pornografia e uma possível ligação com a caminhonete, uma busca na casa de Hascock não resultou em provas do caso. No final, os policiais não puderam conectá-lo ao ocorrido. Nenhuma pista nova surgiu no condado de Custer. Mais uma vez, o caso foi arquivado. E outras mudanças aconteceram na vida da família Crane. Em 1998, 5 anos depois do desaparecimento de Stephanie, seu pai, Ben, se mudou com a família para a ilha Orcas, em Washington, cerca de 2.000 quilômetros de Idaho. Os avós de Stephanie, Hazel e Earl, ficaram em Charles, ainda torcendo para que ela voltasse algum dia. Consigo imaginar alguém pegando ela e falando que o pai e a mãe a venderam porque não a queriam mais. Acredito que mesmo aos 9 anos, apesar dela estar mais velha, que uma menina assim seria convencida disso, mas talvez seja porque eu queira acreditar nisso. Passaram-se mais 2 anos sem nenhum desenvolvimento no caso. E então, em maio de 2000, quase 7 anos depois do desaparecimento de Stephanie, houve uma nova pista em Nampa, Idaho, 500 quilômetros a leste de Charles. O sargento Myers recebeu a informação de que um detento da nossa prisão possuía informações do desaparecimento de Stephanie Crane. Então o Myers interrogou esse detento. O detento disse para o detetive que uma amiga dele havia alugado um quarto no apartamento de um homem em 93, no ano do desaparecimento de Stephanie. Ele afirmou que ela lhe falou que os vizinhos ouviram sons perturbadores de uma janela próxima. Eles ouviram uma menina chorando e berrando no porão, mas ninguém podia entrar lá. Nos 7 anos desde o desaparecimento de Stephanie Crane, de 9 anos, a polícia teve poucas pistas promissoras. No ano 2000, o caso Crane ficou famoso dentro do estado de Idaho. Quando eu digo que cresci em Charles, eu escuto, não foi lá que uma garota foi sequestrada? Pois é, a repercussão foi nacional. E então, em abril de 2000, o caso arquivado voltou à vida de repente, depois de aparecer uma pista para a polícia de Canyon, 300 quilômetros ao leste de Charles. O caso de Stephanie Crane era considerado um caso grande todas as vezes que uma menininha some. É importante fazer todo o possível para resolver e nosso departamento trabalhou muito duro. Seguimos muitas pistas e informações durante vários meses. A pista veio de um detento numa prisão do condado de Canyon, que contou aos oficiais sobre uma mulher que dizia conhecer o homem responsável pelo desaparecimento de Stephanie.
Os detetives interrogaram a mulher e ela lhes disse que há 7 anos, em 1993, morou com um homem que viajava entre Idaho e Oregon. Quando ela morou com ele em Nampa, Idaho, achou o comportamento dele extremamente suspeito. Foi aí que descobrimos esse porão. E ninguém podia entrar nele. Ele não deixava ninguém lá embaixo, ninguém foi lá. Mas dava para ouvir uma menina chorando. A colega de quarto disse que os vizinhos achavam que alguém estava em cativeiro. Ela disse que perguntava a ele por que o porão estava sempre trancado. E sua resposta foi perturbadora. Ele disse que era a filha dele, que ela estava de castigo por ter fugido ou algo do tipo. A mulher disse aos policiais que quando o homem saía do apartamento, ela olhava os pertences dele e que achou várias coisas perturbadoras, incluindo calcinhas infantis. Assustada e confusa, ela decidiu que precisava fugir deste homem antes que algo acontecesse a ela ou aos seus filhos. 7 anos depois, os investigadores ainda se perguntam se a menina no porão era realmente Stephanie Crane. Esse era o apartamento dele, número 1, onde o homem morava e... Era dessa janela que os vizinhos diziam ouvir uma menina chorando e gritando. Em abril de 2000, com o depoimento da mulher em mãos, os detetives do condado Kenneal investigaram o passado do homem. Eles descobriram que 13 meses antes do desaparecimento de Stephanie, em novembro de 92, ele foi preso por crimes sexuais contra um menor. Ele foi acusado na época em que vivia em Portland de abusar da própria filha. O homem cujo nome as autoridades não divulgaram foi sentenciado por estupro de vulnerável, mas nunca cumpriu a pena por um acordo com a polícia. Ele foi sentenciado a 6 meses de cadeia, convertidos em 3 anos de condicional, e pôde se mudar para Idaho. O juiz também decidiu que todo contato futuro com a sua filha deveria ser supervisionado. Em meados de abril, os detetives o acharam em seu trabalho. Quando falei com aquele homem pela primeira vez, ele estava trabalhando como uma pessoa qualquer em Nampa. E eu perguntei se ele aceitaria participar do interrogatório. O homem concordou em fazer o teste do polígrafo e os investigadores lhe fizeram várias perguntas específicas. Elas eram do tipo, você teve algum envolvimento no desaparecimento de Stephanie Crane? Você raptou Stephanie Crane? 3 perguntas dessa natureza e ele respondeu que não. Mas a máquina indicou que ele estava sendo bem desonesto nas respostas. Quando lhes disseram o resultado do polígrafo, o homem ficou na defensiva. Ele ficou um pouco zangado, argumentativo, sabe? Ele estava tentando explicar porque o teste apontou mentira. Uma semana depois, os detetives obtiveram um mandado de busca para o apartamento do homem em Nampa. Eles inspecionaram o apartamento por completo, onde há 7 anos os vizinhos ouviram a voz de uma menina. E havia 2 colchões no porão. Algumas manchas que pareciam de sangue, as quais nós cortamos e etiquetamos. Encontramos também corda e algumas fibras com cabelo. Os detetives mandaram os colchões com marcas de sangue para o laboratório de Boise. 2 meses depois, os resultados chegaram. Os vestígios de sangue eram inconclusivos. Os detetives forenses não puderam determinar se o sangue era humano ou animal. O cabelo era humano, mas o laboratório não possuía o equipamento para realizar testes de DNA, já que não havia folículo. Eles precisavam de mais uma prova para poder afirmar que aquele cabelo era, de fato, de Stephanie Crane. Apesar dos investigadores acreditarem ter provas de que o homem estava ligado ao desaparecimento de Stephanie Crane, não podiam prendê-lo. Então, o mistério do que aconteceu com Stephanie Crane permaneceu. Era um caso muito antigo, e eu sinto muito, mas quanto mais tempo passa, mais difícil fica de se solucionar. Um mês depois, a Polícia Estadual de Idaho e o FBI voltaram a Charles, ainda procurando provas ligadas ao homem. Eles mostraram uma série de fotos a Tina Foster, que trabalhava no boliche na noite em que Stephanie desapareceu. Quando lhe perguntaram se ela via o homem misterioso ali, descrito há 7 anos por Chase, amigo de Stephanie, Tina apontou para a foto do suspeito.
mas disse não ter 100% de certeza. Sem uma identificação correta, nem o DNA, os investigadores não puderam prendê-lo por sequestrar Stephanie Crane. Em junho de 2002, o nome de um homem interrogado há 5 anos pelas autoridades ressurgiu. Os policiais de Bonneville estavam perseguindo Keith Hascock, o caçador preso por caça ilegal e posse de pornografia de menores de idade. Agora, Hascock era suspeito de um crime hediondo. Ele sequestrou uma menina de Idaho Falls, estuprou e algemou numa cama e saiu para trabalhar. Ele disse que já havia feito isso antes e que havia matado outra menina. Ela pegou um extintor de incêndio e bateu nas algemas até se soltar. 4 horas depois de sua vítima de 14 anos se soltar, Hascock foi encontrado pelas autoridades em sua casa. Quando o Sr. Hascock apareceu em casa do trabalho, os policiais estavam esperando na porta. Ele fugiu e houve uma perseguição de carros em Bonneville e acabou em Madison. Ele saiu, atirou e matou um cão policial. E atirou na perna de um policial e depois se matou. 357, officer down, a canine down. We need Air Idaho up here. Hascock morreu de seu ferimento. Então os policiais nunca descobriram se ele tinha algo a ver com o desaparecimento de Stephanie, mas ele ainda é um suspeito. Em novembro de 2003, Hazel sofreu mais uma perda quando seu marido, Earl, morreu. Nos 3 anos seguintes, o caso não teve nenhuma novidade. Em dezembro de 2006, 13 anos após o desaparecimento de Stephanie Crane, de 9 anos, uma nova pista incomum apareceu. Um homem em Thorn Creek, a 430 quilômetros de Challis, deixou um bilhete de suicídio dizendo que há alguns anos, um amigo dele chamado Kevin Mooney lhe disse ter sequestrado uma menina chamada Steph, em Challis, e a matou. Os policiais de Challis seguiram a pista. Depois da delegacia de Custer receber essa informação, ligamos para os policiais estaduais de Idaho e para o FBI. Eles descobriram que Kevin Mooney tinha 42 anos, que trocava de emprego frequentemente e tinha diversas acusações de crimes menores. O Sr. Mooney foi contatado e trazido para o escritório do FBI em Boise para um teste de polígrafo. Mooney disse para a polícia que não se lembrava de ter estado em Challis no dia 11 de outubro de 93. Os policiais realizaram uma busca completa na casa dele. Achamos vários cadáveres de cachorros perto da propriedade do Sr. Mooney, mas não deram em nada. Mooney disse aos investigadores que não sabia por que seu amigo diria que ele matou a garota. Quando passou no polígrafo, os detetives não o consideraram mais um suspeito. A investigação morreu mais uma vez. No dia 11 de outubro de 2012, 19 anos depois do desaparecimento de Stephanie, a família Crane sofreu mais uma perda. 19 anos depois do dia em que perdemos a Stephanie, perdemos o Ben. Ele teve um infarto. Ben, o pai de Stephanie, tinha 48 anos. Hazel diz que enfrentar a perda de sua primeira neta afetou para sempre a maneira como sua família era. Nunca saia sem abraçar uns aos outros ou falar eu te amo. Mesmo que seja pelo telefone. Não fique com raiva um do outro, sabe? Porque a vida é curta. E tudo que lembrava Hazel sobre sua neta Stephanie era algo a ser guardado. Eu tenho um salgueiro no meu jardim que tem um galho estranho saindo dele. O meu marido pegou algumas tábuas e construiu uma casinha ali para ela subir e ficar em sua casinha da árvore. Já vieram várias pessoas querendo aparar a minha árvore, querendo cortar esse galho. E eu digo, não, esse é o galho da casa na árvore da Stephanie.
De acordo com Hazel, ela recebeu notícias sobre a investigação do desaparecimento de Stephanie durante os anos. Mas ela entende por que não lhe contam de todas as pistas que chegam no departamento. Se eu soubesse de tudo que chegasse lá, eu ia acabar numa montanha-russa de emoções e ia ficar maluca. Então eles me protegeram, não me contando tudo. Linda Dubiel, que atendeu o pedido de desaparecimento da mãe de Stephanie há 24 anos, nunca esqueceu a jovem e animada menina de 9 anos. Eu só quero saber o que aconteceu com aquela menina que sumiu enquanto eu servia. Onde ela está? Por que não achamos ela? Parece que ela acabou evaporando. Depois, em junho de 2016, a busca por Stephanie esquentou novamente. Desta vez, Linda Dubiel e um novo grupo de investigadores foram a Charles para interrogar o homem que supostamente estava escondendo uma menina em seu porão em 1993. O departamento de Custer não deu detalhes do interrogatório, porque o caso de Stephanie é uma investigação aberta. O detetive Wayne Chris, que interrogou o homem em 2000, diz que estava prestes a desvendar o caso. Esse homem. Estávamos convencidos de que ele estava envolvido, mas não conseguimos uma confissão. Ele chegou perto, mas nunca admitiu tudo de fato. A avó de Stephanie, Hazel, diz que faz o que pode para viver no presente. Mas há um fato do desaparecimento de Stephanie que ela não engole. Eu pensei por anos que alguém devia ter visto algo. Ou alguém não tem certeza do que viu, ou não quer falar o que viu. Depois de tanto tempo do desaparecimento dela, acho que se alguém soubesse de algo já teria falado. Notícias recentes sobre meninas sequestradas que escaparam de sequestradores anos depois dão esperanças ao povo de Charles. Quando eu vi a história de 3 meninas sequestradas em Ohio, e depois a história de Jace Lee Duggar da Califórnia, de vez em quando eu penso, talvez ela esteja viva. Hazel diz que depois de todos esses anos, ela ainda não consegue imaginar o que aconteceu com Stephanie naquela noite de outubro. Eu nem sei se ela morreu e eu nem sei se eu quero saber. Seus entes queridos ainda dizem, depois de 24 anos, que Stephanie ainda está viva em seus corações. 11 de outubro sempre me fará lembrar da Stephanie. No outono, eu penso na Stephanie. Isso é um fato. Ela nunca será esquecida por nenhum de nós.